Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Caminhos, uma iniciativa do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, em parceria com a Mendel e Melo Advocacia e o Poder 360. Eu sou o Rui Conde e junto com você vamos refletir aí sobre os principais desafios do setor. E para falar no programa de hoje, a gente tem um tema muito interessante que é a mineração. Afinal, como pensar mineração sem olhar para a infraestrutura? Como conectar esses dois setores que movimentam a economia, que geram empregos e podem ser motores de sustentabilidade? Bom, Humberto, essa é uma pauta estratégica, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos falando de setores que têm uma interação evidente, né? A mineração tem uma participação fundamental na economia brasileira, é um setor em expansão permanente, se recicla a cada momento, historicamente, né? O primeiro ciclo histórico nosso assim, de mineração está nos livros de história, nos evoca o período da mineração do ouro, do famoso ciclo econômico do ouro, e hoje nós seguimos isso num patamar completamente diferente, e obviamente que a parte de infraestrutura está presente sob a forma de ferrovias, rodovias, portos, energia. Então há uma interação, há uma afinidade evidente no setor, sobretudo do que diz respeito ao setor da construção pesada, né? Quer dizer, essa que é sem dúvida foco da atuação nossa, histórico, e demanda para uns, oferta para outros, mas é um setor com plena integração. A agenda de Sinicom e IBRAM são agendas convergentes em muitos pontos, né? Então, o objetivo dessa conversa é um objetivo de explorar essas convergências, de encontrar meios e modos da gente trabalhar conjuntamente em prol de projetos que são importantes para os dois setores simultaneamente. Bom, e para mergulhar nesse tema, temos um convidado especial aqui, que é o Rinaldo Mancin, que é diretor de Sustentabilidade e Assuntos Associativos do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, que vai aqui nos ajudar a entender os caminhos da mineração brasileira e suas conexões aí com a infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Rinaldo. Bom, a mineração contribui para a economia brasileira como fonte de divisas, arrecadação de impostos, geração de empregos diretos e indiretos. De que forma o setor tem buscado maior integração com a infraestrutura para garantir e ampliar a competitividade que já tem? Qual a participação da mineração no PIB brasileiro atual e qual seria o potencial no horizonte próximo? Rangel, primeiro, muito obrigado do convite, um prazer estar aqui com vocês, setor de construção. Veja, a mineração é um grande desconhecido aí da sociedade brasileira, né? Toda a história do Brasil é contada através da mineração, né? Para o bem e para o mal, né? Desde a época Brasil colônia, evoluindo, garimpo, confundindo com mineração ilegal, né? É um setor gigante, o Brasil é uma potência mineral, poucos brasileiros sabem disso, Humberto. Veja, em termos de PIB, na casa de 4%. 4% do PIB brasileiro é representado pela conta mineração, a conta extração mineral, né? Em termos de emprego, né, 221 mil empregos diretos, na casa de 2,2 milhões de empregos diretos e indiretos, né? Interessante, Rangel, a sua pergunta do ponto das divisas, né? Há mais de 2 décadas, o saldo positivo da balança comercial brasileira tem sido suprido pela conta mineração. Ano passado, 2024, 47% do saldo positivo da balança comercial foi minério. Saldo positivo alimenta as reservas cambiais do Banco Central. Reserva cambial é um escudo protetor para a nossa democracia, né? Então, se nós temos um país funcionando com as contas em dia, não tenha dúvida, a mineração é um grande contribuinte para essa razão, né? E essa questão de como que a gente pode estar articulando com infraestrutura, Angel, não existe mineração sem infraestrutura. Mineração vai onde ninguém foi. Onde ninguém foi. É difícil ter mineração na parte de Copacabana, mas no meio da floresta, regiões isoladas, né? Os grandes commodities são 100% infraestrutura. Extração, estruturas de extração, transporte, ferrovias, né? Geração de energia, portos, né? Então não tenha dúvida, são setores que caminham junto no Brasil e no mundo, né?
Reinaldo, nessa perspectiva, ainda tem gargalos aí logísticos, né, em ferrovias, rodovias e portos. O que eu queria entender aí, saber da sua opinião, quais são os investimentos em infraestrutura que são mais urgentes aí para o setor, para destravar aí escoamento da produção mineral e também para tentar reduzir esses custos do setor e para o setor. Rui, a gente tem uma estimativa no IBRAM, né, investimentos. Fazemos um mapeamento de novos investimentos, informações públicas, né? Então nós temos mapeado aí 68,4 bilhões de dólares para os próximos 4 anos, né? É o segundo setor que mais investe na economia brasileira. Acima da mineração, somente petróleo e gás, ainda mais agora com a sinalização da margem equatorial, os valores são bem altos, né? Não deixa de ser uma mineração. Não deixa de ser uma mineração, Rangel. Veja, Rui, eu não existo sem infraestrutura, né? Eu vou citar um projeto que eu estive visitando recentemente, no norte do Mato Grosso, um projeto de zinco, né? Metal estratégico, metal de alta complexidade para ser minerado, né? Como que essa mineradora está extraindo esse zinco lá do norte do Mato Grosso? De caminhão. Toneladas e toneladas do norte do Mato Grosso de caminhão para vir ser beneficiado em Minas Gerais. O que falta lá? Um ramal de ferrovia. Falta uma infraestrutura, né? Geração de energia naquela região. O sistema é interligado, mas mineração vai onde ninguém foi, no meio de nada, né? Então, não tenha dúvida, né? Gargalos aí. A gente tem essa questão de ferrovias, minério de ferro, principalmente, né? Vou dar um dado para você, só para você entender. Nós estamos conversando aqui, nesse momento, tem 170 navios da Vale cruzando o oceano. Daqui para a China, daqui lá para fora. Esse é o volume do setor mineral, né? São milhares e milhares de despachos de trem por dia, né? Para atender Carajás, assim, e toda a questão dos portos lá do norte, né? A mineração é logística. Tem até uma piada no nosso setor, né? Vamos aproveitar que a gente está entre amigos aqui, né? Logo que eu cheguei na mineração, alguém dizia, né? O que é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola é uma empresa de propaganda que fabrica refrigerante, né? O que é a Vale, né? A Vale é uma empresa de logística que minera minério de ferro, né? Veja, competitividade da mineração brasileira se justifica, principalmente minério de ferro. Minério de ferro é o nosso principal produto. Se justifica por 2 razões. Minério de altíssima qualidade, de altíssimo teor. Minério de ferro brasileiro é o melhor do mundo, né? E é logística integrada, né? O professor Eliezer Batista deu as bases da competitividade. E isso vale para outros commodities, né? Volume, né? Transportou volume, tem que ser competitivo, né? A gente viu até recente, uns anos atrás, novos atores entrando na mineração. Atores do setor agro, que já tinham ferrovias, né? Resolveram partir para a atividade mineral para entregar esse ativo que tem lá, né? Ferrovias é essencial, Rui, não tenha dúvida, né? Portos, né? Portos, essencial. E tudo isso cabe investimento público e investimento privado. Essa fusão do público e do privado, eu acho que é a tônica da nossa conversa aqui, Rui. Mas ainda é um gargalo. E precisa ser solucionado uma vez que a mineração precisa da infraestrutura para sobreviver. Rui, eu estava conversando com um grupo, né, canadense que está montando um projeto de níquel no Piauí, né? No meio do nada, levando um belíssimo investimento, níquel, produto altamente demandado para a transição energética. O maior desafio deles lá na ponta, né? Energia e infraestrutura. Infraestrutura para transporte, infraestrutura para tudo, né? Vou escoar de que jeito do interior do Piauí se eu não tiver uma estrutura de... Então, veja, anda junto, né? Na verdade, você colocou bem na comparação com a Coca-Cola. A infraestrutura é um setor, é o sistema circulatório da economia, né? Quer dizer, você pode replicar esse conceito para vários outros setores. Para o setor agrícola é a mesma coisa. Quer dizer, a infraestrutura é a base. Eu acho que é um aspecto que é fundamental no momento que nós vivemos hoje no país, em que nós temos um déficit muito grande de infraestrutura ainda. O Brasil hoje se calcula, nós fizemos esse cálculo agora o ano passado, que é um dado que ainda prevalece, ainda está vivo. Nós temos 36% do PIB nosso corresponde ao estoque de infraestrutura que nós temos no país.
esse número, para uma economia do porte da nossa, para um país com a nossa dimensão territorial, tinha que estar praticamente dobrado, tinha que ser da ordem superior a 60%. Então tem um gap aí muito grande. A gente vê que pelos volumes que envolvem a atividade de mineração, se coloca sobre os ombros da mineração 100% do desenvolvimento da infraestrutura, o que é positivo, quando o projeto assim permite. Falamos agora há pouco no grande brasileiro Eliezer Batista, e ele deu lições disso, deu em Minas Gerais, Carajás também, essa vamos dizer, atuação totalitária, totalitária é uma palavra ruim, mas totalizante, vamos dizer, de infraestrutura, de exploração mineral e exploração logística. Muitas vezes ela pode ser suportada pelo negócio, mas muitas vezes não. Eu acho que aí tem um espaço de colaboração. Uma das coisas que o Cinicom exerce e quer fazer cada vez mais é a defesa de projetos específicos. Nós queremos identificar, eu acho que é muito mais fácil para a compreensão, para a defesa pública, você defender projetos específicos do que muitas vezes defender um conceito que é mais difícil de ser aprendido. Então, uma das coisas que nós queremos aqui nessa interação com vocês é identificar que projetos são esses, sobretudo aqueles que exigem uma participação do Estado. A gente já vê, conversávamos agora há pouco, a gente já vê isso, por exemplo, se desenvolvendo extraordinariamente na área de rodovias, concessões no Brasil, e na área mineral. A percepção que eu tenho, queria lhe ouvir sobre isso, é que há uma certa inibição. O Estado, pelo conceito que tem, até por entender a potencialidade do setor, muitas vezes fica um pouco inibido em ser parceiro em investimentos que poderiam estar viabilizando novas atividades minerais. Enquanto isso, os Estados Unidos, Humberto, está investindo diretamente em projetos de mineração, né? Até aqui no Brasil, né? Saiu recente aí 3 investimentos do DFC, que é um organismo financeiro americano, o Estado americano sendo sócio de projetos de mineração, né? Humberto, vou casar 3 conceitos aqui, voltando até um ponto inicial que ficou para trás. Você perguntou o que a gente imagina em termos de crescimento aí do setor, né? Qual é o grande drive hoje, Rangel? É a eletrificação. Eletrificação de frotas no mundo, a transição energética e a descarbonização, né? Qualquer projeção que você pegar, né, a tal da transição energética, ela só existe com minerais. O que faz o equipamento elétrico ser eficiente, a bateria ser eficiente, é minério. O que faz rodar um aerogerador sem atrito é um campo magnético criado por um superímã de neodímio lá, né? O que faz o trem levitar sobre trilhos é um campo magnético, né? Então, a transição energética, ela só existe na escala que está sendo proposta com a oferta de minérios, né? Diz a IEA, a Agência Internacional de Energia, né, que o que nós produzimos de minério até hoje, para atender a transição energética em 30 anos, a gente vai ter que produzir 3 vezes mais. Então esse valor aí que eu te falei de 70 bi, né, ele poderia ser 210 bilhões de dólares, e tende a ser isso, né? A gente mal consegue disponibilizar a infraestrutura hoje, Rangel, para atender o que nós temos hoje em carteira, né? Eu acredito que a gente tem que passar por uma nova era de investimentos, tá? Investimentos integrados, onde a área de infraestrutura, seja com aporte governamental, seja com aporte privado, ela entra integrada com o projeto, né? Bem recente no Brasil foi aprovado toda essa questão de green bonds, né, de investimentos de infraestrutura conectados com a agenda de sustentabilidade, né, investimentos verdes em infraestrutura. Na relatoria do deputado Arnaldo Jardim, um homem que pensa o Brasil, sim, pensa o futuro, né? Destaque. Beto, eu acho que esse é um caminho, sabe, da gente pensar uma nova forma de investimentos, né? E o Estado tem que ser um habilitador, né? Se eu vou levar desenvolvimento, vou levar qualidade de vida, vou transformar uma realidade, né? O Estado tem que ser um parceiro e tem que ser um facilitador, né? O setor mineral não precisa de dinheiro público, Rangel, não precisa. Nós nunca pedimos dinheiro público, o que a gente quer é ambiente de investimentos, né? O que acontece, Rangel? Tudo em mineração é longo prazo. Ninguém entende mais de longo prazo do que mineração. Entre descobrir um depósito mineral e ter uma mina funcionando, na melhor das expectativas, 10 anos. 10 anos. E os números em mineração são gigantes. Tudo é bilhão de dólares, né?
aí vai num outro ponto que você falou, né? É mal interpretado esse volume de recursos, então a disponibilização da infraestrutura que deveria ser pública, né, acaba sendo demandado do privado. O privado tem que assumir a instalação da infraestrutura para ele mesmo funcionar, né? O que determina o sucesso é o custo disso, né, Rangel? Mas eu acho que a gente tem condição de ver uma nova era, reformular investimentos integrados em infraestrutura, negócio de infraestrutura, obtendo lucros com a infraestrutura e integrados com o projeto de mineração, né? Vamos trabalhar junto nisso? Eu acho que realmente há uma afinidade muito grande nas nossas agendas e que, sobretudo, o objetivo dessa conversa é exatamente explorar essas potencialidades. Os setores hoje, quer dizer, para além dos programas onde podemos trabalhar conjuntamente, até dentro da própria mineração, a gente já vê uma participação que é crescente a nível de operação mineira, né? A questão de 20 dias atrás, nós tivemos uma reunião em São Paulo com o pessoal da Abdib, e lá foi feita uma apresentação pelos engenheiros da Barbosa Melo contemplando uma operação mineira não tripulada, caminhões e equipamentos de movimentação de carga, que eram comandados a uma distância de 75 quilômetros, né? Então, eu acho que é uma potencialidade, tanto internamente quanto externamente. Quando a gente pensa do ponto de vista macro, e aí eu acho que talvez seja mais apropriado, porque internamente já é uma questão individual de cada empresa, mas como representante de classe, eu acho que a gente pode identificar e eleger projetos, sobretudo aqueles que demandam investimento público. Os investimentos, os projetos mineiros que se sustentam e são capazes de desenvolver sua própria infraestrutura, obviamente que ficam numa esfera mais intra-empresa, e eles acabam também demandando o setor, mas de uma forma mais automática. Mas a nível de instituições, de IBRAM e Sinicom, eu acho que nós podemos identificar que projetos são esses e trabalhar essa agenda. Nós temos uma interação, como citei agora há pouco a Abdib, a Bifer também. Nós temos, a semana passada também eu estive lá com o Vicente Abate, que é a figura tradicional do setor, e o que a gente está procurando exatamente é consolidar essas agendas e buscar essas oportunidades aí que sejam comuns a todos e que respondam pelo objetivo que nos interessa, que é o desenvolvimento econômico do país. Vamos juntos, seu Rangel. Vamos juntos. Rinaldo, eu queria falar agora um pouco mais sobre sustentabilidade, né? A gente tem essa associação da mineração eventual aí com os impactos ambientais, né? E eu acho que é um dos seus papéis ali no IBRAM, um dos papéis principais, né? Como que práticas sustentáveis e novas tecnologias, você já até disse um pouco, do setor podem também gerar impactos positivos, né, nas obras de infraestrutura e na construção pesada, que, enfim, que dependem disso, né? Perfeito. Rui, mineração é transformar recursos naturais em riqueza, né? A maior parte dos recursos são não renováveis, né? Então, não tenha dúvida, um projeto de mineração, como qualquer outro setor da economia, impacta o meio ambiente, mas mineração impacta mais, né? Um grande desafio para nós, Rui, é a questão de rejeitos, né? Produzimos rejeitos, né? O minério de ferro ainda é um minério rico, ele está presente na natureza, depende da concentração. Pegar os melhores exemplos do Brasil, 67% é minério, o restante é rejeito, né? Vamos para uma mineração de ouro, né? 1 grama por tonelada. Eu consigo extrair, recuperar 1 grama por tonelada. Então, não tenha dúvida, a questão dos rejeitos é um passivo para nós. Onde os rejeitos são armazenados? Em barragens de rejeito, né? Vivemos 2 grandes acidentes provocados com barragens de rejeitos, ambos envolvendo empresas de altíssima reputação e capacidade tecnológica, recursos, né? O mundo mudou. Os 2 acidentes que tivemos no Brasil levou à criação de um padrão global para a gestão de rejeitos, levou à criação de um organismo internacional.
levou os financiadores, Rui, a reavaliar se iam continuar investindo em mineração. Daí que nasceu esse padrão global, né? O IBAN é parte de uma rede internacional, é parte do ICMM em inglês, né, que é o Conselho Mundial de Mineração e Metais, a vanguarda da sustentabilidade está sendo trabalhado lá, né? O que eu viajei na área de rejeitos, né? Ainda tem muito a ser trabalhado a questão de inovação, né? O uso econômico de rejeitos, né? O próprio IBAN apoia e tem uma iniciativa muito interessante focada em inovação, que é o Mining Hub, um polo de inovação aberta, colaborativo entre as mineradoras. Já existe há mais de 5 anos em Belo Horizonte, desafios são colocados e a gente busca, né, startups do mundo inteiro que possam estar desenvolvendo soluções para aqueles desafios, né? Carro-chefe é rejeitos, o tema de rejeitos, né? Bem recente, um exemplo aí da Vale, né? A Vale trabalhou tecnicamente toda a questão de recuperação de areia para a construção civil a partir de rejeitos. Houve toda uma classificação tecnológica, né? Veja, estar em areia de leito de rio parece algo meio ultrapassado, né? Se temos rejeitos de mineração que poderiam ter um uso bem efetivo, né? Onde pega, Rui? Custos, né? Custos e logística, né? Para areia, construção civil, não sou um perito no tema, mas além de 100 quilômetros, o frete já fica inviável, né? Claro. Cidade de São Paulo, o valor é muito baixo, né? Então, Rui, eu vejo uma evolução muito interessante nessa questão de rejeitos que pode nos aproximar do setor de construção, otimização, né? Essa é uma linha, né? Outra coisa bem nova aí que está sendo colocada, né? O rejeito de 40 anos atrás, Rui, é minério hoje. A tecnologia que existia 40, 50 anos atrás não permitia separar o rejeito, né? Então, se você vai numa barragem de rejeitos, né, de ouro, por exemplo, né, Paracatu, pertinho aqui de Brasília, né, você vai encontrar altos teores de ouro dispostos na barragem. Uma nova fronteira se abre, a reutilização de rejeitos, a remineralização desses rejeitos, né? Não tenha dúvida. Outro ponto interessante, né? O IBAN, seus maiores associados são as grandes mineradoras nacionais e internacionais, né? Todas têm agendas ESG, agendas de sustentabilidade, todas fazem parte de iniciativas de certificação globais, né? Então, Rui, eu acho que como a gente utiliza recursos naturais não renováveis, foi um dos primeiros setores a abraçar realmente a agenda de sustentabilidade e transformar a sustentabilidade em ativo, em diferencial de produto. Quando eu consigo colocar o minério de ferro no mercado europeu, um dos mais restritos do mundo, que eu tenho baixa pegada hídrica, baixa pegada de carbono, né? Eu não desmato, estou dentro da lei, eu estou colocando um produto de alta qualidade. Aí você pode trazer outras variáveis, como saúde, segurança do trabalho, né? O caminho é esse, transformar a sustentabilidade em negócio. O setor mineral consegue fazer isso, claro, não queremos aí enganar ninguém, causamos impacto ambiental. E toda a tecnologia é buscada para reduzir esse impacto ambiental, né? Último pontinho, Rui. Não existe operação de mineração legal no Brasil que não tenha passado por 2 licenciamentos, do órgão de meio ambiente e o licenciamento da Agência Nacional de Mineração. Eles caminham juntos, né? Então, é um setor altamente regulado e altamente comprometido com transparência. Os 2 acidentes com barragem resultaram numa agenda de transparência. Qualquer cidadão no mundo hoje pode entrar no site da ANM e ver aquela barragem próxima da sua casa, os coeficientes de estabilidade daquela barragem. O próprio IBAN desenvolveu um app, chama PROX, junto com a CEMIG e junto com a Defesa Civil Nacional. Você pode baixar no teu celular e ver lá as condições da barragem, né? Então houve, Rui, um disclosure total em torno dessa agenda de barragem. Energia limpa e renovável é o que nós temos aqui no Brasil, né? Recursos naturais abundantes, né? Se não for sustentável, ninguém compra o nosso produto. Então eu acho que tem muita oportunidade também aí, Rui. Vamos voltar para um outro aspecto aí que eu queria lhe ouvir, Rinaldo. Nós estamos diante de um cenário internacional de evidente rearranjo aí de economia e de política, e que a gente percebe a cada momento essas disputas, e o Brasil
como parte, não como ator principal, mas como coadjuvante importante disso. Então a pergunta é de que forma esse rearranjo da geopolítica pode impactar a viabilidade de projetos que hoje ainda estão na prateleira. O que a gente vê, por exemplo, quando você tem conflitos, você tem interrupção de fluxo de fornecimento de minerais, a gente vê toda a questão das matérias-primas necessárias à produção agrícola, com Rússia como fornecedor, Ucrânia como fornecedor. Enfim, queria lhe ouvir sobre isso. Quais são as oportunidades e os desafios que surgem dessa rearrumação global que a gente vive hoje? Quantas horas a gente tem, Rangel, para responder essa pergunta? Já eu acho que alguns fenômenos aí a gente tem que lembrar, né? Guerra Rússia-Ucrânia, né? Trouxe uma realidade muito dura no tema fertilizantes, né? O Brasil é uma potência agrícola de pés de barro. Não temos fertilizantes. Importamos 95% do potássio que a gente precisa aqui no Brasil. Os solos brasileiros precisam de adubação, né? Então, veja, inegável, o Brasil é uma potência agrícola, fornece comida para 1 bilhão e 500 milhões de habitantes no mundo, né? Mas o fertilizante é essencial, né? Muito vinha da Rússia e muito vinha da Ucrânia, fertilizantes para o Brasil. Então, logo surgiu a guerra, o setor agro ficou absolutamente desesperado. Começou a procurar o IBRAM, começou a procurar o setor mineral, querendo investir, querendo criar um FIP, um fundo de participações. Eu tenho que alavancar a indústria de fertilizantes aqui, né? Nesse tema específico, Rangel, o Brasil não teve a felicidade geológica ainda de descobrir muitos depósitos, principalmente potássio aqui. Por quê, né? Porque a gente conhece pouco a geologia brasileira, né? Há oportunidades de intensificar a pesquisa geológica, o mapeamento geológico. Dá os números aqui, Rangel. Mapeamento geológico é uma missão constitucional. Está dito lá que o Serviço Geológico precisa fornecer informações em bases não competitivas, né? Mapeamento 1 para 100 mil, 26% do território mapeado. 1 para 50 mil, 4% do território mapeado. Então a gente tem um gap gigantesco, né? Esse é um lado da história. O Brasil precisa superar a dependência externa de fertilizantes. Tem questões tributárias. O fertilizante que chega importado, ele paga 0 de impostos. O fertilizante brasileiro paga a carga tributária brasileira. Tem questões tributárias. Tem questões da geologia, buscar novos depósitos. Esse é um lado, Rangel. Segundo lado, minerais críticos, minerais estratégicos. Transição energética. O mundo hoje está sendo governado por essas palavras. É improvável você abrir um jornal hoje, qualquer lugar do mundo, que não tenha a palavra lá. Minerais críticos, minerais estratégicos. A guerra e a paz sendo negociado com base no suprimento de minerais críticos estratégicos, né? Veja, queremos transição energética? Queremos. A resposta para isso é minério, né? Então, indústria de defesa, né? Recebi um cardzinho outro dia, Rangel, mostrando o que tem de minerais críticos estratégicos num caça F-35, o caça americano aí invisível, né? Ele só existe porque existem minerais que permitem aquelas condições para ele, né? Angel, eu acho que a gente pode romper aí e atrair novos investimentos, né? A dependência total do beneficiamento, por exemplo, de terras raras, né? Aquele grupo de 17 minerais, né? Está na China. A China criou a maior expertise do mundo. O mundo hoje, relacionado à alta tecnologia, à inteligência artificial, né, está na mão da China, porque ela é o grande fornecedor. Baterias, né? Baterias, né? A BYD é uma empresa de baterias. Hoje está fabricando carros e está vendendo horror. Está até na sua Bahia lá, montou uma fábrica lá, né? Angel, qual é a oportunidade para nós, Brasil? Nós temos minério, a gente tem energia limpa e renovável, a gente tem mão de obra qualificada aqui no Brasil, os engenheiros brasileiros são engenheiros bem avaliados no mercado, né? Eu acho que uma nova onda de investimentos para cá em mineração de minerais críticos, casado com beneficiamento, separação, transformação de minerais, né, poderia tornar o Brasil um grande fornecedor de soluções para a transição energética. Como é que tudo isso pode acontecer, né? Alguns desafios, né?
Primeiro, clareza na política pública, né? A gente tenta aprovar, junto com a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, um projeto de lei criando, né, um marco legal para minerais críticos, uma transição energética. Avança bem no Congresso, o governo meio que empacando agora. Poxa, você tem que alavancar um setor, tem que ter incentivos econômicos. Isso é um palavrão em Brasília, né? Incentivo econômico aqui é difícil de caminhar, né? Falta financiamento, Rangel. A modelagem de financiamento no Brasil é avessa ao risco, né? Mineração é um negócio de alto risco. Alto risco. Taxa de sucesso, 1 para 1000. De cada 1000 pesquisas minerais, uma vai para frente, né? Imaginando que a gente consiga superar tudo isso, né? Articulação de política pública, política privada, política de financiamento, atração de tecnologia, Rangel. Nós estamos falando da fronteira do conhecimento, né? O Brasil é um país pacífico, não tem briga com seus vizinhos aqui, né? O Brasil pode virar a China no fornecimento de soluções para a transição energética, como uma parte da China, né? Inverter essa dependência, nos posicionar geopoliticamente de uma forma diferente, né? O futuro é brilhante, Rangel, para a mineração, para a infraestrutura, para a transição energética. Cabe a nós, brasileiros, achar um jeito de casar, articular tudo isso e dar certo, né? Falar um pouco, você falou aí de investimento, né? O IBRAM tem buscado ampliar o diálogo aí com governos, com sociedade, enfim. Quais são hoje as principais pautas institucionais do setor junto ao Congresso e ao Executivo? Infelizmente ainda a nossa agenda no parlamento é reativa, né? A gente teve ainda resquícios aí dos acidentes, né? CPIs, né? Veja, as páginas foram sendo viradas, uma nova política de segurança de barragem foi virada, né? A maior parte da nossa demanda é tributária. O setor é sempre identificado como um setor rico, sendo um setor rico, todo mundo quer tirar um pouquinho a mais do setor, né? Então, dentre as pautas que a gente tem lidado aí, essa é um tema recorrente no Congresso, recorrente na Justiça, até em Supremo Tribunal Federal. Há uma grande disputa entre nós, né, e os estados, né, que criaram taxas estaduais de fiscalização ambiental, completamente desproporcionais da realidade. Há disputas judiciais, né? No âmbito do Congresso Nacional, Rui, tem um lado aí da mineração, né, que é o lado do garimpo, né? Garimpo é uma figura constitucional permitida no Brasil, tá, na Constituição. Agora, aquele garimpo romântico da bateia ficou nos livros escolares, né? O garimpo hoje é uma indústria e ela quer competir em base de não igualdade com a indústria licenciada mineral, né? Então esse tipo de conflito surge no Congresso Nacional. Agenda positiva, política de minerais críticos, um trabalho conjunto, né, do IBRAM, com a Frente Parlamentar da Mineração e até mesmo com o Ministério de Minas e Energia. A gente tenta avançar. Todos os países que têm políticas claras de transição energética têm um marco legal que define onde o país quer chegar com a transição energética, quais são os instrumentos de política pública, quais são os instrumentos de financiamento, né? Voltar um pouquinho aí no governo Biden, né? Tinha um mega programa de transição energética chamado IRA, né? Inflation Reduction Act, 360 bilhões de dólares para a transição energética. Algo semelhante tem na Europa, com o Raw Materials Initiative. A Europa não tem mineradoras, não tem minério, mas precisa de minerais para a transição energética. Como assegurar minerais, né? Esses países estão investindo acima de 300 bilhões de dólares em transição energética, em mineração. Austrália, população pequena, tem um programa de 25 bilhões de dólares lá, né? Então, essa é a nossa principal agenda, né? Há temas aí, Rui, que a gente tem que enfrentar no Brasil, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Energia nuclear, tá? Sim. Minérios nucleares, né? Urânio, né? O Brasil é riquíssimo em urânio. Urânio é uma fonte de energia limpa, sem emissões de gás de efeito estufa, né? O mundo precisa de urânio. Urânio aqui no Brasil é um monopólio da União. Já é permitido arranjos de parceria pública e privada. Um privado pode minerar, mas toda a questão da gestão do minério nuclear, né, está nas mãos da INB, que é uma empresa estatal, né? A gente tem que dar um salto qualitativo nisso. O Canadá permite que mineração, há décadas permite mineração, a Austrália, né, permite, né? Eu acho que é uma próxima fronteira regulatória que a gente tem que enfrentar, Rui, é a flexibilização do monopólio do urânio, dos minerais nucleares, né?
A gente conhece o urânio hoje, o mineral do futuro é o tório, TH na tabela periódica. As próximas, a quinta geração de usinas nucleares vai queimar tório, produz mínimos resíduos atômicos, né? Esse é um ponto. Temas internos aqui, Rui, que são grandes obstáculos, mas traz uma burocracia imensa. Vamos lá. Faixa de fronteira. Faixa de fronteira, o Brasil tem 15 mil quilômetros de fronteiras, né? E tem uma faixa de 150 quilômetros. Há restrições para mineração lá? Não, não há. Mas se for uma empresa de capital estrangeiro, ela tem que ter um sócio brasileiro para se instalar na região de faixa de fronteira. Não afeta só a mineração, não, tá? Empresas de papel e celulose instaladas até no Paraná enfrentam a mesma dificuldade, né? E aí eu tenho que pedir uma benção, né, para o Conselho de Defesa Nacional. Uma burocracia. Nem os militares querem mais lidar com esse negócio, né? Então, facilitar o investimento nessa região de faixa de fronteira, né, eu acho que é uma coisa bastante factível aí, né? E agenda não falta, Rui. A gente tem que focar, né? Mas sem dúvida, a agenda tributária é algo que dá um trabalhinho aí. Outra coisa, eu acabei de lembrar, né? Legislação trabalhista para minas subterrâneas no Brasil. Ela é de 1940, a CLT. Ela proíbe mulheres. A tecnologia hoje para gerir uma mina subterrânea, Rangel, é automação pura, né? Naquela época acho que era na picareta, né? Então, veja, os turnos, né, de trabalho, 6 horas de turno. Nós estamos falando de minas com 1.500 quilômetros de profundidade, com 200 quilômetros de túneis, né? O trabalhador gasta 1 hora para descer, 1 hora para subir. Horas úteis, 4 horas numa mina subterrânea. Por que esse foco que eu estou dando, Rui, em mina subterrânea? Porque o futuro da mineração é subterrâneo. Por quê? Porque causa menos impacto ambiental. A sociedade vai caminhar nesse sentido. Ah, legal, permito mineração subterrânea, nada na superfície, né? Tudo isso tem questões econômicas, de viabilidade, mas o futuro é subterrâneo da mineração, né? Os grandes depósitos vão ser encontrados profundamente, né? Hoje já há um trabalho, mas que é tímido perto do que é desejável. 4% da mineração brasileira é subterrânea apenas, né? Sim. Quais são os principais minerais explorados? Subterraneamente, sim, ouro e cobre. Ouro e cobre aqui no Brasil, né? Carvão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Carvão nosso é ruim, né? Carvão nosso, ele é para geração de energia, ele não é um carvão siderúrgico. O Brasil importa carvão para siderurgia. Importa carvão. É comum o navio que vai levar minério para a China trazer carvão para a indústria siderúrgica, né? Aqui na América do Sul também, né? A gente percebe, Rinaldo, até fechando aí essas observações tão pertinentes aí que você fez, que há um vazio em termos de planejamento no Brasil. Acho que a gente hoje discute o almoço e na parte da tarde discutir o jantar. Quer dizer, a discussão, a gente percebe que essa discussão fiscal, ela toma conta do país de uma forma incrível. Se você falava em meios de comunicação, jornais, cada dia que a gente abre o jornal, a gente vê o tema, foco de preocupação, mercado financeiro com equilíbrio fiscal, o governo está gastando mais, o governo está gastando menos, e uma série de temas que são tabus, né? E um vazio na questão, vamos dizer, da visão de médio e longo prazo. Mineração, por excelência, demanda essa visão de longo prazo, e o país demanda a visão de longo prazo. Eu cito um exemplo. O Brasil está fazendo agora, deve estar apresentando durante o Ministério do Planejamento, especificamente, apresentando um estudo que se chama Estratégia 2050. Semana passada nós estávamos na ABDIB, que é uma instituição totalmente vocacionada à questão da infraestrutura, a visão de longo prazo. O economista-chefe, que é um sujeito de um grande destaque, não estava informado sobre isso.
E é natural que tu esteja informado, porque não há informação sobre isso. O governo está fazendo esse trabalho e ninguém sabe quando vai ser publicado, para que vai ser publicado. Aí você tem uma multiplicidade de frentes de planejamentos localizados. Você tem o PAC aqui, tem o Ministério do... Então, falta essa visão, o que nós pretendemos. Eu acho que a gente está num momento de transição energética, de transição econômica, de transição política no mundo inteiro. Se a gente não tiver essa visão de longo prazo, nós vamos ter dificuldade de caminhar. E eu acho que essas oportunidades todas têm que estar alinhadas para que a gente possa entender onde que os recursos públicos devem ir, né? Que setores têm que ser estimulados, e aquilo que vai nos oferecer realmente uma caminhada segura e autossustentável para o desenvolvimento. Rangel, 100% de acordo, Rangel. Até o setor elétrico, né, que foi a excelência do planejamento, já vai encontrando os limites, né? Veja, a gente tem orgulho da nossa matriz limpa, né? Mas se a gente olhar na médio e longo prazo, ela vai sujar, né? Porque licenciar novas hidrelétricas é algo bastante difícil, né? Angel, mineração é 100% tocado pelo ente privado. O Estado é o regulador, o Estado é um ambiente de negócio, né? Mas eu concordo plenamente contigo, né? Um dos pedidos aí do setor mineral é a instalação de um conselho de política mineral, né? Eu já estou uns 20 anos aí no setor, esse pedido já tinha 20 anos quando eu cheguei, né? E está aí discutindo, está aí nos jornais, vai ser criado, minerais críticos, minerais estratégicos, todo mundo está falando desse tema, terras raras, né? Surgiu na imprensa esses dias que vai instalar o Conselho de Política Mineral, né? Um conselho de governo, né? Algumas tentativas de planos, né? Plano de mineração 2030, plano de mineração 2050, foram feitos, alguns esforços muito tímidos. Reposicionar o setor mineral dentro da economia nacional, longe disso. Longe disso. E esses novos drives aí de mercado da transição energética, né? Esse drive geopolítico, Rangel, né? O que o Brasil quer ser na geopolítica global, né? Não estão no planejamento. Não estão. Há um descompasso total, né? Rangel, concordo plenamente contigo, né? Setores de grande impacto na economia, como o nosso, da construção civil, como é petróleo, como é a mineração, né? Sem uma visão de longo prazo, você acaba dispersando os esforços. É tiro para tudo que é lado e a gente não consegue canalizar, né? Há que fortalecer entes públicos aí, Rangel. Por exemplo, a Agência Nacional de Mineração foi a última a ser criada, né? Chamar o DNPM, né? Viveu 85 anos, né? Foram lá trocar a placa. Agora chama a ANM, né? Agora que a ANM está conseguindo recursos, né? A ANM tem direito a 7% dos royalties gerados pelo setor de mineração, né? Dava aí mais de 1 bilhão por ano aí na ANM, né? Só que ela tinha um contingenciamento de mais de 90%. Se você bota 1 bilhão por ano na ANM, você transforma ela na NASA, transforma ele no MIT, né? Mas, por questões fiscais, como você bem comentou, Rangel, o corte estava acontecendo, né? Instituições públicas fortes, instituições transparentes, né? Agências, eu ainda acredito no modelo agência, e a agência tem que ser um belíssimo ponto de contato entre o público e o privado, né? A gente precisa melhorar a ANM. O Serviço Geológico Brasileiro foi um dos melhores do mundo, foi envelhecendo. Ainda é muito bom, tem gente da melhor competência lá. Qual é o problema? Recursos. Recursos que ele tem direito, recursos legais que a lei garante para essa aí, né? Outro ponto, Rangel, a grande evolução aí do setor agro, né, se deve à Embrapa. A Embrapa foi um pautador de tecnologias, né? A nossa Embrapa é o CETEM, sem tecnologia mineral, no Rio de Janeiro, né? Muito aquém do desafio, em termos orçamentários, em termos de equipe, né? Então a gente está numa nova era aí de mineração, uma nova era tecnológica de mineração. A gente está na era aí dos minerais críticos, minerais estratégicos, porém a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico não está acompanhando. Se queremos dominar isso, temos que investir em tecnologia, em inovação, uma formação de novos profissionais do setor, né? Tudo isso empacando na questão fiscal, Rangel. Desafios, amigo. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer ao nosso querido Rinaldo Mancini, mas antes de terminar, eu queria ouvir suas considerações finais e também falar de um evento que vai acontecer. Eu quero que você fale um pouquinho desse evento. O IBAMA completa 50 anos, né? O IBAMA está aí, fruto aí de
grandes abnegados aí, então a gente está 50 anos no mercado, né? Tradicionalmente o IBRAM promove grandes eventos, né? Nós chamamos de Expos IBRAM, é uma feira e um congresso. Vou te dar os números do ano passado. Belo Horizonte, né? 86 mil pessoas visitaram a feira, né? É o maior evento de Minas Gerais, o evento promovido pelo IBRAM, e sempre alternamos entre Minas e Belém, né? Belém esse ano a COP está dominando lá, então a gente está indo para Salvador, né? Bahia. Tudo isso em homenagem ao Rangel, claro. Isso aí já estava previsto, já estava previsto, né? A Bahia é um estado de vocação mineral, tem um serviço geológico estadual, um dos poucos que restaram no Brasil, a CBPM, que ainda faz um trabalho interessante. Então a gente está indo lá com a nossa Expo IBRAM para a Bahia, né? Vamos rodar lá de 27 a 31 de outubro, no Centro de Convenções, o novo Centro de Convenções lá. Na minha época era o Aeroclube lá. Agora eu conheci o Aeroclube. Ainda tá lá, né? Nos 2 últimos dias, né, do evento, a gente roda, né, Conferência Amazônia e Novas Economias. É a 3ª edição, que vai ser em Salvador, né? Essa foi uma agenda do IBRAM, não é ligada a negócios, né? Virou uma plataforma de discussões sobre a Amazônia, soluções, como é que o setor empresarial, né? A gente já recebeu o Tony Blair como palestrante, já recebemos Ban Ki-moon no passado, veja, acabou virando o Davos aí, pequenininho aí da mineração, né? Sim. Mais uma agenda importante comentar, Rui, é a COP, né? O próprio IBRAM está indo para a COP, setor mineral, carro-chefe, mineração como solução para a transição energética e para a descarbonização da economia, né? Nessa trilha, a gente tem aí vários estudos, né, sobre cadeia de minerais críticos, né, descarbonização da indústria, curva de abatimento de emissões, né? Então nós vamos ter dentro lá da COP alguns tipos de agenda nesse sentido, né? Futuro, né? Futuro é tornar o setor cada vez mais visível. O brasileiro tem que ter orgulho dos seus recursos naturais, né? É interessante, né? Eu estava uma vez participando de um evento em Toronto, um grande evento de mineração acontece, né? E eu peguei um táxi lá e o motorista era etíope, né? Etíope, um imigrante que foi para o Canadá, né? E ele percebeu que eu era brasileiro e ele veio conversar comigo. Olha, o senhor é do Brasil, né? Sou do Brasil. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, eu estou investindo minhas economias, né, nas ações da Kinross, aquela mineradora que fica a 200 quilômetros da sua cidade, que é Brasília, né? O que o senhor acha da empresa, né? Pô, uma empresa séria, uma empresa canadense, né? Veja, Rangel, um motorista de táxi, uma pessoa simples, né, investindo as suas economias no Canadá numa operação aqui no Brasil, né? Por quê? Porque ele acredita na mineração, ele acredita que vai dar retorno, né? O Brasil precisa reconstruir, Rui, essa relação com o setor. Qual é a grande oportunidade que a gente tem? Transição energética. Todo mundo quer energia limpa e renovável? Não vai ser com mandioca, não vai ser com soja, vai ser com minério, né? Eu brinco aí com as novas gerações, não é legal, tudo na inteligência artificial, tudo está na nuvem, né? Amigo, a nuvem é feita de minérios, a nuvem não é feita de água, de vapor, não. Essa nuvem que a gente está falando, ela é feita de minério, ela é feita de armazenamento, é feita de bateria, né? Rui, Rangel, uma alegria estar aqui com vocês e eu acho que nós aí, o setor de construção civil pesada, tem sinergia, somos irmãos. A gente tem que andar junto nas pautas regulatórias, temos que andar junto no Congresso Nacional e temos que andar junto nos investimentos, né? Esse caminho dos investimentos conjuntos, eu acho que é uma oportunidade para a gente. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Viu? Antes de terminar, a gente tem aqui um presente para você. Opa! Que é o boné do Silicon, que é o boné Caminhos, né? Que simboliza esse compromisso aí com o desenvolvimento. E eu acho que tem tudo a ver com o setor só que de eu sou mineração. cabeçudo. Será que cabe aqui? Cabe. Ficou legal, hein? Bom, é isso aí. Se você gostou do episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para ficar de olho aí nas próximas edições, nos próximos episódios. É isso aí, muito obrigado. Encerramos o nosso programa, o nosso episódio com o lema, que é Infraestrutura para o Brasil Avançar. Muito obrigado vocês. Até a próxima.